Olá pessoal, estamos aqui hoje mais um CuraCast. Eu sou o Vitor Barros e hoje a gente está aqui com uma super equipe, né? Eu estou assim muito orgulhoso desse episódio de hoje porque são pessoas que realmente vão acrescentar muito, né? Que é a Juliana Veiga e a doutora Marina, que já elas vão se apresentar. Vou passar a palavra para o Bruno e vocês continuam. Como que a gente conseguiu juntar essa equipe, né? Bater o horário, que eu não sei, né, Vitor? Daí é Mas estou difícil. muito feliz, né, de vocês duas estarem aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa bastante proveitosa. Meu nome é Bruno Ferrari, né? Vocês já me conhecem. Então acho que podemos começar com Marina. Se apresenta, Marina, depois eu. Pode ser? Elas que Pode? têm as agendas de endócrino mais lotadas de Goiânia, né? Goiás, com certeza. Nem sei. Amém. Oi, meu nome é Marina, eu trabalho com endocrinologia, já tenho uns 6 anos, sou formada há 15 anos na Universidade Federal e também outra área que eu atuo é especialidade felinos. E tem quanto tempo de felino já? 11 anos. 11 anos, Eu né? formei tem E tem 15. tudo a ver, na verdade, né? A parte de endócrino e felino, né? Mais ou menos. É. Eu atendo muito mais cães Aham. por conta de problemas endócrinos do que gatos. Mas ajuda muito, ajuda bastante. Entender endócrino ajuda a entender tudo, né? Fisiologia, né? Tudo. Fisiologia ajuda a entender tudo, né? E aí, Ju, se apresenta um pouco, quando você formou, FG, né? Sim, formei na UFG em 2016. Fiz a minha especialização em 2020 na Anclivepa de São Paulo. Por um período achei que eu me especializaria em intensivismo, então eu fiz aquela certificação do LAVEX também em 2018, se não me engano. Fiz também, não lembro E o ano. hoje eu atuo só na área de endocrinologia, né? Faço atendimento volante, faço atendimento só na área de endócrinos. Só Goiânia que vocês fazem? Ou... Não, eu gosto muito de atender o interior. Então, vou muito para Rio Verde, atendo em Anápolis, Itaberaí, Trindade, e onde precisar, a gente tá indo. Vocês, quando é interior, assim, vocês fecham a agenda num dia específico para ir lá? Existe casuística para vocês numa sexta-feira e só atender sexta-feira lá? Ou acaba que isso ainda não é possível? Não sei. Geralmente eu fecho um dia, né? Que fica melhor. A gente concentra todos os atendimentos no mesmo dia. Tem rotina, tem casuística. A maior dificuldade que eu encontro hoje é o próprio veterinário identificar a necessidade do endocrinologista e encaminhar no melhor momento. Mas que tem paciente, com certeza, tem sim. Infelizmente, não tão acessível por esse motivo, né? Pela distância, mas a gente tem divulgado um pouco mais, tem sido melhor. Que engraçado que pra mim endócrino é aquela coisa que a gente sempre vai encaminhar, sabe? Assim, né? Assim, que o paciente endócrino... Igual neuro. Não brinca. Eu nem tento. É verdade. Mas você já tem essa noção porque você consegue identificar a suspeita. A maioria das pessoas não encaminham porque elas sequer conseguem identificar a suspeita, igual o hipoadreno, por exemplo, né? O bicho morre sem saber o que aconteceu, muitas vezes. Então, se os veterinários conseguissem diagnosticar, assim, pelo menos ir para o rumo, eles encaminhariam mais. Então, ainda falta um pouco essa base, eu acho, né, Ah, Ju? concordo. Imagino que deve ficar muito tempo tratando com shampoo, né? Até entender que o Sim, problema tem, da dermatopatia é tem, relacionado à parte tem. endócrina, né? Exatamente. É Com legal. E certeza. aí, gente, assim, né? Obviamente a gente vai falar um pouco, né, do tema de hoje, que é a diabetes, tá bom? Mas é interessante, na verdade, a gente entender uma coisa, né? Hoje, né, a endocrinologia, ela comporta, imagino eu, que muito mais, né, a espécie canina, né? Mas temos os felinos também. E é isso mesmo, hoje é muito mais, o atendimento é muito mais voltado para caninos, ou isso começou a mudar com essa nova fase, né, da casuística de felinos, está aumentando em todas as áreas, na verdade. Ou acaba que não, a endocrinologia acaba sendo bem mais focada mesmo em caninos mesmo. Como que é isso? Eu acho, assim, no meu ponto de vista, a maioria dos tutores de felinos buscam um atendimento especializado em felinos, né? Justamente pela necessidade, pela prioridade, por preferir um atendimento especializado na área. Então, eu atendo pouco gato, mas sei de muito clínico especializado em felinos que atende a parte de endocrinologia. Acaba que Mas tem, né? Tem rotina. os especialistas em felinos, justamente por já entender, né, porque é uma especialidade muito generalista, eles
por conta própria, já conseguem tratar muitas vezes uma diabetes, um hipertiroidismo. Se é um colega que está aí interessado, vai atrás, ele consegue cuidar dessas questões, né? Como eu já venho de felinos muito antes da endócrino, eu já tive casuística muito grande de gatos. Então, acaba que a minha consulta é difícil o cliente de gato que vem diretamente para mim, encaminhado de outro colega, pela suspeita endócrina. A não ser diabetes, que é mais fácil, assim, né? Às vezes, foi o gatinho ali, encaminhou para diabetes. Mas, por exemplo, eu não pego ninguém me encaminhando um gato para tratar obesidade. Dificílimo, né? Que é um erro, que eu acho que o clínico tem que identificar, tem que orientar o tutor da obesidade e encaminhar para poder tratar, para evitar, inclusive, que esse animal se torne diabético, né? Porque se a gente começa a ver antes os sinais, né? Uma insulina alta e tudo, você já consegue evitar, talvez, que esse paciente se torne diabético, né? Então, a minha rotina é muito 50% endócrino, 50% felinos ali, vamos E a dizer. grande maioria encaminha quando não consegue resolver o problema, né? O problema Então, já assim, tá. você faz o atendimento ali, o básico, que a gente sabe que tem acesso a essa informação. Quando você não consegue o resultado esperado, principalmente em felinos, eles encaminham para o especialista, quando não consegue resolver. A minha rotina é a mesma também, assim, de gatos eu atendo muito menos que cachorro, né? Não entendo muito também por quê, mas eu atendo bem menos gato do que cachorro. Bom, seguindo nesse ramo que até a Marina comentou, né, sobre obesidade, eu queria perguntar para vocês, né, e aí eu vou direcionar algumas perguntas ao longo disso, né, e agora eu vou direcionar para Juliana, porque a gente vai falar de diabetes mellitus hoje, né, que é uma doença talvez a mais fácil de triar, Eu né? acho, de Com identificar com certeza. certeza. Né? E assim, a diabetes, ela tem alguns tipos, né? Tipo 1, tipo 2. Eu aprendi tipo 1, tipo 2. Vocês têm mais. Você pode falar pra gente o que é esses tipos de diabetes? O que é a diabetes? A diabetes, ela pode estar relacionada com a ausência de produção de insulina ou a produção insuficiente de insulina. Geralmente, o cão, ele vem pra gente insulino dependente. O gato, ele pode ainda ter uma produção residual, né? E geralmente está mais relacionada a diabetes no felino com fator de resistência insulínica, né? Então, isso que diferencia um pouco mais a diabetes no cão com a diabetes no gato. Geralmente, o cão, ele vem diabético por falta de produção, com exceção da fêmea não castrada, porque a fêmea não castrada, no período de cio, a produção hormonal gera resistência insulínica, então você pode ter uma hiperglicemia transitória, que é resolutiva com a castração, né? Se for só esse o caso. E o gato, você precisa tratar o fator de resistência, na maioria dos casos relacionado à obesidade. E aí, quando você elimina os fatores de resistência, o gato tem a possibilidade da remissão da diabetes. Então, a tipo 1 é a insulinodependente, que é Isso, a falta de produção, e a tipo isso, 2 é uma resistência. isso, exato. Marina, e qual que é essa correlação da obesidade? A Juliana até falou um pouco disso, né? Da obesidade com a diabetes. Você pode explicar isso pra gente um pouco? É uma coisa mais do gato, no cachorro não tem isso, ou o cachorro tem também? No cão existe também a correlação, só que ela é menos estabelecida cientificamente. No gato, isso já tem bastante tempo que tá, assim, fator estabelecido. Em gatos, a gente sabe que para cada 1 quilo, 1,5 quilo do peso ideal, então vamos supor, um gato que deveria pesar 4 quilos e tá ali com 5,5, que é o que todo mundo acha que tá bonitinho, Fofinho, a pochete. Tá normal. ou então, às vezes, o tutor nem vê que tá gordinho, né? Aquele 1,5 quilo a mais que aquele gatinho tá, aumenta em 30-35% a resistência insulínica. Então, já aumenta bastante a chance daquele paciente se tornar diabético, né? E a diabetes no gato, ela é mais semelhante à diabetes que as pessoas adultas têm, que vem dessa agressão crônica ali do pâncreas e vai gerando um mau funcionamento e por isso ele vai deixando de produzir aquela quantidade de insulina, né? Quando a gente
diagnostica, né? O gato chega para mim para vacinar. Eu vejo que ele está com sobrepeso. É o meu papel já orientar aquele tutor sobre os riscos daquela obesidade, porque dificilmente o tutor vai pensar que o gato estar gordinho vai fazer ele se tornar diabético, né? E todos os clientes que eu oriento são muito certinhos, porque o tutor do gato, Diferenciado. ele é diferente, ele faz tudo, se você orientar e explicar o porquê. Já peguei muitos gatos, assim, ó, extremamente obesos, que com dieta, claro, orientação e paciência, porque tem que trazer essa tranquilidade para o tutor entender que não é 1 quilo em um mês, igual a gente consegue muitas vezes com cachorro, né? A gente vai conseguir fazer aquele paciente diminuir resistência insulínica e sair daquela zona de risco ali de se tornar diabético, né? Eu queria saber, né, de vocês, né, a gente tem um entendimento já da fisiopatogenia, né? Quais são os principais sinais clínicos que os tutores levam até vocês para atendimento, né? Qual que é, vou reformular. Qual é a principal queixa principal, né, de um atendimento com um paciente com diagnóstico, né, o que vai ser, né, diagnosticado com diabetes? Isso canino e felino. No meu caso, pensando em cão, o que o tutor mais observa é a perda de peso. Né? A gente sabe que a clínica clássica da diabetes é maior ingestão de água, maior volume urinário, aumento do apetite. Mas dificilmente o tutor entende que aquela ingestão de água em excesso é algo negativo. Ele sempre, quando você pergunta, tá, ingestão de água, como é que tá? Não, tá ótimo, bebe muita água. Então eles relacionam isso a algo positivo. Agora, quando o paciente está comendo normalmente, ele começa a perder peso e o cão, em especial, ele perde peso muito rápido, isso chama atenção. Outra questão que eu vejo frequentemente no consultório é a catarata diabética. Então, muito paciente chega para mim já tendo passado por um oftalmo, porque o que mais chamou a atenção do tutor foi a catarata, Algo né? visual. Isso, exatamente, é mais visual. Então, a catarata às vezes é um dos principais sintomas, né? O tutor não costuma observar muito ingestão de água, volume de xixi, não. E infelizmente a gente sabe que na prática a catarata, quando ela aparece, o animal já tá com diabetes. Já tá sintomático há muito Então tempo. você vê que a pessoa muitas vezes não percebeu. O animal tá bebendo litros de água, fazendo um monte de xixi e a pessoa não percebe. E ela, nossa, tá ótima, a urina tá branquinha. E às vezes é porque, assim, tem gente que tem mais de um animal. Se você tiver 3, por exemplo, já é difícil você controlar a quantidade de água. Se você morar em casa, mais difícil ainda de você controlar a quantidade de xixi. A rotina do dia a dia, né? O tutor sai de manhã, volta só no final do E dia. nesse apartamento, às vezes o animal, ele segura, ele fica segurando para fazer na rua. E aí a pessoa não percebe que faz ali na grama, não vê que aquela quantidade mudou drasticamente. O que a gente vê que chega para mim às vezes que a pessoa percebe é quando a pessoa não costuma descer muito com o cachorro para fazer xixi e aí ele começa a fazer mais xixi dentro de casa. Isso. Aí vê, às vezes faz um xixi fora do tapetinho, vê que tá pregando, aí muitas vezes traz. Então, assim, é difícil o que chega no início. Às vezes, quando chega o animal, provavelmente já tá 2 meses com a diabetes, né? E aí já perdeu muito peso. Tem animal que perde Chega 1 de quilo cetoacidose também. em uma semana, Uhum. né? Muita coisa. Quando eu estava no meu curricular, né, tinha uma residente que eu gostava muito, né, de endócrino, né? E ela sempre perguntava do raio das formigas na urina, né? Eu achava que você tava assim, gente, que loucura, né? Mas, obviamente, não tem um sentido em relação a isso por causa, né, da glicosúria, né? Isso. Mas vocês chegam a perguntar, porque eu achava assim, eu achava assim engraçado, na verdade, né? Porque eu não consigo imaginar o tutor tendo essa percepção, mas vocês perguntam isso? Conseguem perceber? Na verdade, quando eles percebem a presença de formiga, eles já vêm falando com essa informação. Às vezes o xixi cola. Teve um tutor que falou pra mim, nossa, eu pisei no xixi, a minha chinela ficou, meu chinelo ficou colado. Então, eles observam isso também. Quando é tapetinho, quando é ambiente fechado, não é em casa, que eles conseguem ver o xixi, eles percebem. Eu tenho 2 perguntas. Uma meio leiga, porque no humano a gente fala, nossa, essa pessoa é pré-diabética. No animal existe isso? Eu sei que eu acho que até pré-diabético falar é errado, né? Ou a pessoa é diabética ou não é. Mas existe, assim, aquela diabetes que a glicemia começa com 150, 180, 200, ou a gente já pega ela em 300, 400, já dando sinal clínico? Tem vários níveis, né?
Então, tipo assim, eu não sei se eu poderia classificar como pré-diabetes, Sim. mas vou te dar um exemplo de um paciente que eu atendi recentemente, um Schnauzer. Ele tinha hipertrigliceridemia, o triglicérido estava alto, a glicemia dele estava em 160. 160 já está acima do valor de referência, né? Tem algumas literaturas que trazem pra gente de 60 a 120. Ele não tinha glicosura, ele não tinha clínica de diabetes, mas ele estava hiperglicêmico. Então, a gente precisa considerar, porque em casos de resistência insulínica, pode ter sim. A gente às vezes dosa insulina também, né? Sim. Pra ver se tá aumentado. Eu tenho feito muito, assim, até eu demorei, acho que um pouco pra começar a fazer isso mais na minha rotina. Acho que a experiência vai trazendo Sim. mais isso pra gente. Hoje eu tenho pedido muita dosagem de insulina. Eu acho que as pessoas iriam se surpreender se começasse a fazer dosagem de insulina, porque, por exemplo, eu atendi um paciente semelhante, um Yorkshire, que veio para mim por conta de hipertrigliceridemia. Então, o motivo pelo qual o clínico encaminhou é isso, porque a lipemia é facilmente percebida no tubo, né? Ele veio para mim por conta disso e na consulta eu já imaginei que era um paciente que devia estar com resistência insulínica pelo sobrepeso, né? Ele é um York grande, mas ele tava com 10 quilos e 200 por aí. Yorkão. E aí a tutora falou, olha, meu marido dá de tudo pra ele e tal. Então o cachorro comia de tudo. Tudo mesmo. Aí eu falei, olha, esse é o paciente que eu tenho que alertar. Porque se eu não alertar, daqui 6 meses, provavelmente, ele vai se tornar diabético. A gente usa muito na rotina essa terminologia pré-diabético, né? Mas mesma coisa. E para explicar para o tutor, para ficar mais didático, na minha consulta eu falo isso. Falo, olha, é mais ou menos como se ele tivesse pré-diabético. Quando você vai no médico, ele fala para você, olha, se você não cuidar, você vai se tornar diabético. E aí eu fui, expliquei tudo, fiquei muito feliz, inclusive, que eu fiz nova consulta dele recente. E ele emagreceu 2,5 kg. A insulina dele a gente dosou, ela tava super alta, acho que o valor de referência vai até 30, tava 43, e a gente fez agora, deu 21. Então, assim, só com a dieta, os nutracêuticos, as medicações, ele conseguiu sair ali daquela zona de risco. E Ele ficam tava peso diabéticos ideal. mesmo. Ficam diabéticos Fica, e mesmo. é Se o tutor rápido. não faz o tratamento adequado, eles ficam diabéticos mesmo. Essa insulina que vocês comentaram aí, vocês fazem tipo uma curva de insulina também, igual a curva de glicose, ou não? É só uma Só simples dosagem, dosagem, já dose em consegue jejum perceber. E aí, se Normal. estiver alta, já pode considerar já Um quadro de resistência insulínica. Isso. Ah, tá. E não tem, mesmo se. É porque é no jejum, né? Faz no jejum. Faz Né? em jejum. É porque, assim, na verdade, o que é a diabetes, né? É uma síndrome que o organismo desenvolve quando a insulina, em condições normais, já não consegue mais fazer o efeito que ela deveria. Então, por exemplo, se eu fico me baseando só na glicemia, eu vou estar lá realizando a glicemia dos pacientes e muitas vezes a glicemia vai estar normal. Mas para aquela glicemia estar normal, muitas vezes a insulina A já produção está está altíssima. excessiva, principalmente em felino. Já está altíssima. Então, assim, se a gente começar a viu que todo paciente obeso, gente, chegou para vocês, aquele paciente obeso, aquele paciente inflamado, dose a insulina e a glicemia ao mesmo tempo, né? Com aquela mesma amostra, eu digo. Que vocês vão começar a ver o grau de resistência insulínica desses pacientes. E aí, muitas vezes, a gente consegue, nesse paciente, evitar que ele se torne diabético se a gente orienta o tutor antes. Pelo menos fica mais palpável para o tutor, porque você mostrar que a glicemia está normal não significa, né, que ele não está em risco. Fica mais E palpável. a outra pergunta que eu queria fazer é: vocês veem assim na rotina neuropatia diabética? Eu tive 2 gatos com neuropatia diabética. Eu peguei você acredita? Apesar de na literatura falar que tem muito. Que é frequente, né? O que eu concluí, né, com isso, que para chegar no quadro de dar neuropatia diabética, aquele paciente provavelmente já está ali diabético há muito tempo, ou a pessoa não está tomando os devidos cuidados, né? Porque assim, eu pego muito paciente diabético e poucos são os peguei casos. com neuropatia diabética só. Eu Graças também, a Deus, né? é difícil eu bem ver na comum. rotina. Uhum. Bom,
Pode falar. Seguindo nesse caminho, então, que a gente falou sobre glicemia, sobre insulina, como que é o diagnóstico da diabetes, né? Porque, assim, eu vou falar do que eu aprendi, né? É que só a glicemia alta não é diagnóstico e tem que ter glicemia com glicosúria. O diagnóstico, ele é simples assim ou tem muito mais coisa envolvida? Tem frutosamina, hemoglobina glicada, não sei se a gente faz isso na veterinária. A insulina, né, também. Para cão, a gente associa manifestações clínicas, né? Maior ingestão de água, maior volume de xixi, polifagia, que é o excesso de apetite, e a perda de peso. Clínica com hiperglicemia em jejum e glicosúria, fecha o diagnóstico. Né? Então é realmente muito simples. Frutosamina geralmente a gente faz no felino, porque o felino ele faz hiperglicemia por estresse, né? Então a frutosamina traz pra gente a média de glicemia dos últimos 15 dias, né, Mari? Isso. E aí você consegue entender se aquele paciente está hiperglicêmico por um período ou se aquela hiperglicemia foi pontual. E aí pro gato a gente associa a frutosamina, só que é preciso critério também para interpretar a frutosamina. Alteração de proteína, lipemia, tudo isso pode aumentar, superestimar ou subestimar os níveis de frutosamina. Então tem que ter bastante critério nisso aí. Tem doenças que interferem também, por exemplo, hipertireoidismo, ele vai mascarar ali a frutosamina, o próprio Cushing, né, o hipercortisolismo, ele vai interferir na frutosamina também. Então a gente precisa não levar em consideração só ela. É interessante a gente pedir, né? Eu gosto de fazer a frutosamina mais em gatos também, mas eu costumo fazer em cães daquele tutor que bota dificuldade e não monitora a glicemia em casa. Aí eu gosto de pedir a frutosamina para ter uma noção de como que tá o controle em casa. Né? Porque tem tutores, por mais que a gente oriente, explique a importância de monitorar a glicemia em casa diariamente, fazer a curva glicêmica, eles sempre inventam um pretexto, né? Aí eu peço frutosamina para ter um norte, assim, de como que tá o controle da glicemia. Mas no gato ela é mais sensível ali e também ajuda na questão da hiperglicemia por estresse. Porque o gato, às vezes, você pega um gato que estressou na coleta, né, no consultório, vai estar com a glicemia ali de 200, mas por aquele estresse, né? E já tem relatos de gato que chega até 450. Eu já vi glicosúria. Eu também. Um paciente de uma estagiária. Na verdade, a Lohane nem era estagiária na época, ela era enfermeira do hospital. E aí ela levou o gato dela para fazer um check-up, abençoado check-up, hiperglicemia e glicosúria. A gente fez uma aplicação de insulina e ele fez hipoglicemia. Então, assim, eu considerei para esse paciente que realmente foi tudo por Ele estresse. teve glicosura por estresse. Ele teve hiperglicemia porque eu falei pra ela o seguinte, Hein? a gente, Nossa, ele fez um então, pico isso de pra mim foi hiperglicemia tipo assim, absurdo, o que então. que aconteceu, sabe? Porque ele não era 100% sintomático, ela fez o check-up, incluiu o lipidograma, glicemia, a glicemia estava alta, como a gente faz tudo no hospital, ela já tinha o resultado da glicose. Aí, Ju, tá aumentado, vamos fazer exame de urina. Fez a coleta da urina no mesmo dia e deu glicosúria também. Falei, Lô, meu Deus, ele tá diabético, vamos começar com a insulina. Uma única aplicação. Porque o gato faz tanta hiperglicemia por estresse, isso assim, não é muito frequente na minha rotina, mas a gente sabe que pode acontecer, e eu falo faz tanta porque pode chegar a níveis altos, 400, a glicemia por estresse, né? Que chega a ultrapassar o limite de filtração renal e causar a glicosúria. Não é muito comum ter a glicosúria, mas a hiperglicemia pode acontecer. E aí, como que você faz para tirar uma prova ali, né? Espera meia hora e repete só a glicemia daquele paciente, né? E é muito comportamental, né? Às vezes faz em casa. Porque já vai ter diminuído drasticamente em meia hora. Deixa eu perguntar, pode ser uma pergunta besta, mas qual que é a da frutosamina? Por que que ela tem essa alteração? De onde que vem isso? Por que que ela tem, por que que a gente faz a contraprova com frutosamina? A frutosamina, para a veterinária, é como se fosse a hemoglobina glicada no humano. Ela vai me dar uma glicemia a longo prazo. É o parâmetro que traz para a gente como que está a flutuação da glicose em longo prazo, justamente para a gente, nesses pacientes que tiveram a hiperglicemia pontual, para eu saber, né,
se é por estresse ou se já tá há muito tempo, né? E nesse caso que eu falei, de cliente que às vezes não monitora, eu quero ver como é que tá uma flutuação. Claro que não substitui a curva glicêmica nunca, mas já me ajuda a ter uma noção. É como se fosse uma média nos últimos dias. Então, ele faz uma média da glicemia. Traz pra gente a informação essa, a média glicêmica. E aproveitando que vocês comentaram sobre, né, o que é essa curva glicêmica? Porque a curva glicêmica a gente tem que repetir, né, fazer, né, a aferição da glicose, né, em determinados momentos, mas quais são esses momentos, por quanto tempo, o que isso pode trazer de resultado pra gente? Bom, eu gosto de fazer a curva glicêmica em casa, porque a gente tem que tentar mimetizar o mais natural possível a rotina do paciente, né? E o que se trata? A gente tem que mensurar a glicemia antes da refeição principal, no momento em que vai ser aplicada a insulina, né? Isso eu falo refeição principal, porque no caso do gato, eu falo que pode deixar à vontade, ou vão ter várias refeições ao longo do dia, mas normalmente no caso do cão, eu costumo indicar fazer 2 refeições no dia, né? Que é justamente no momento da aplicação da insulina. E aí a curva ela inicia com a mensuração da glicemia antes da alimentação e antes da aplicação da insulina, e a gente vai mensurando de 2 em 2 horas ao longo do dia, até a gente conseguir perceber que a glicemia chegou no valor menor e voltou a subir. Se isso acontece antes de 12 horas, a gente continua medindo até completar as 12 horas e chegar à nova aplicação de insulina. Mas é porque tem paciente, não é muito comum, mas tem paciente que acontece com 14 horas, com 16. Então eu falo sempre para o cliente ir me mandando, porque pode acontecer, não é muito comum. Mas normalmente dura 12 horas, resumidamente, né? A gente faz antes da primeira aplicação de insulina até a segunda aplicação do dia, que normalmente grande parte das insulinas a gente usa que são de 12 em 12, mas tem as variações. O objetivo da curva é justamente mostrar pra gente qual é o comportamento daquele paciente com aquela dose de insulina. Então, eu solicito a curva justamente com esse objetivo. Claro que o objetivo da insulina é cessar os sintomas, não normalizar a glicose, né? A gente precisa deixar isso muito claro, porque tem tutor, tem colega que fica apegado ao valor da glicemia. O nosso objetivo é cessar os sintomas, fazer com que isso, para que ele não tenha glicosúria, para que que cesse a perda de peso, né? Então, eu também solicito a curva iniciando em jejum, faz alimentação, faz aplicação e a cada 2 horas até a segunda aplicação. E a curva glicêmica também, né? Ela não é só uma forma, digamos, diagnóstica, né? Ela é uma forma também da gente Ela é conseguir de estabilizar, de monitoração, para é muito mais de regular a monitoração. dose, inclusive, né, Isso. da insulina. Porque o que acontece? As aferições pontuais não trazem informação suficiente para mudar a minha conduta. É muito variável o momento da aferição. Então, se o tutor afere em jejum, pode ser que seja o momento em que a glicemia está mais alta, né? Já passou o período da insulina, está na hora da aplicação. Então, se ele afere em jejum, é um valor. Se ele afere 4 a 6 horas após a aplicação da NPH, por exemplo, pode ser o nadir, que é o momento em que a glicemia está mais baixa. Então, se eu afiro só em momentos muito pontuais, eu não consigo entender se aquele paciente está mantendo uma boa média, porque até a curva de decaimento é importante. Ele não pode reduzir a glicemia de forma muito rápida, ele não pode manter a glicemia muito alta. Então, todas essas informações conseguem me direcionar para eu instituir a dose daquele paciente, associado com as manifestações clínicas. Sabe o que é uma coisa que vocês comentaram agora que assim, eu acho que é um erro, vocês vão me falar se é erro, que eu fico assim, às vezes, porque eu acho que a gente descobre que existe uma curva glicêmica e a gente fazer curva glicêmica pra tudo e em todos os momentos. O tempo inteiro. E aí eu vejo as pessoas assim, eu sei que na diabetes tem que fazer curva glicêmica. E aí às vezes faz sem insulina, só pra ter um diagnóstico. Nossa, tem muitos. E o paciente internado, tadinho. Eu chego, não aplicou a insulina, tá lá, me entendeu? Eu falo, gente, coitado. Bichinho o dia inteiro à toa. Qual que é? A intenção, Se não tá
precisando da insulina, não adianta. Vai ficar alto o dia Se for inteiro. diabético, ele vai ficar persistentemente hiperglicêmico, né? Não faz Então ele é muito muito de sentido. monitoração, né? Eu uso a curva para monitoração. O Aham. diagnóstico é hiperglicemia, glicosura e A sintoma. curva, ela é fundamental, porque além de você fazer o monitoramento, escolha de dose, serve para você, igual a Ju comentou, avaliar o efeito da insulina naquele paciente. Tem paciente que às vezes precisa de insulina 3 vezes ao dia, porque aquela insulina não vai ficar tempo suficiente no corpo dele, não vai durar as 12 horas. Então, assim, dura às vezes 4, 6 horas, né? E aí, dá 6 horas, já começa a aumentar de novo. Claro que, assim, isso varia. A gente não pode fazer para todo tutor, porque às vezes a gente quer fazer para o paciente, mas o tutor não tem disponibilidade e nem a gente consegue confiar tanto, né? Porque tem tutores que eu consigo passar a insulina regular para fazer em casa tranquilamente, porque eu sei que a pessoa entendeu e não vai fazer. Não posso falar a palavra, né? Não vai fazer cagada em casa. Mas tem pacientes que às vezes a gente precisa fazer, porque o grau de resistência insulínica é tão grande, paciente com hipercortisolismo, nossa, atrapalha demais a diabetes, porque fica oscilando muito, né? Por isso que o Libre ajuda tanto a gente, né? Eu gosto bastante do sensor, apesar dele dar muito problema, mas ajuda muito, porque fica cômodo e você consegue avaliar melhor aquele paciente num período mais longo, entender como que aquela insulina tá funcionando, né? Eu gosto muito de diabetes, sim, igual vocês nas especialidades, vocês têm as preferências, né? Eu acho que na endócrina a gente tem também, igual tem, a gente vê os grandes nomes, né? Os pesquisadores vão nas vertentes. Tem gente que especializa mais em tireoide, tem gente que especializa mais em adrenal. Eu me identifiquei muito com a Diabetes. diabetes. Que bom, uma vou te mandar conexão. os meus diabéticos, você manda os seus de hipercortisolismo. Continuando ainda sobre isso, né? Você falou sobre o Libre. E aí eu queria perguntar, tem algum. Porque assim, o glicosímetro tem de várias marcas, tem de vários tipos. Pode usar qualquer um, tem algum que é específico. O Libre, ele é bom, né? O que você me fala? Então, né, isso é um assunto sensível para mim, porque assim, a gente precisa ter critério na avaliação. Primeiro, os glicosímetros. A gente tem os trabalhos de validação de glicosímetro. Como é que é feita essa validação? Faz a aferição no glicosímetro, o trabalho faz esse comparativo da glicemia no glicosímetro e a glicemia laboratorial, que é o padrão ouro, né? Para aferição. Alguns glicosímetros tiveram uma diferença muito grande na aferição do aparelho com o laboratório, então estes não foram validados. O Freestyle Optionil é um glicosímetro validado, o AcuCheck Guide é um glicosímetro validado, tem algumas outras opções também. Quando você diz validada e metro, ou não? Não, são esses trabalhos, são os trabalhos de estudos, científicos isso, mesmo. estudo Entendi. científico que fez o comparativo do aparelhinho com a aferição no laboratório. Por Em exemplo, cães. isso. Cães e gatos, na veterinária. Para humanos, os outros podem ser até fidedignos, mas são aparelhos humanos usados na entendi. veterinária. Mas para certo? veterinária, só basicamente esses dois que a gente tem mais acessível, que a gente encontra mais facilmente, o Freestyle Option Neo e a linha AcuCheck, e hoje principalmente o AcuCheck Guide, que é o mais atual, né? Que são certificados. Então, eles fizeram esses trabalhos de validação e tem o Libre, né? O Libre é um tipo diferente de análise, é uma aferição intersticial, não é uma aferição como do glicosímetro, né? Então, é um método diferente. A gente tem que ter a noção do gap, né? Quando você faz a aferição da glicemia com a fita, aquele sangue que tá, aquela glicose que tá ali circulante até que ela chegue no tecido para fazer a aferição intersticial, tem um gap de tempo, né? Os trabalhos já mostram isso pra gente. Então, ele não é 100% fidedigno com relação, comparando com o glicosímetro, tá? Mas é uma importante ferramenta. Prático também. Prático.
médico. Eu tive tutores que me deixaram maluca, porque principalmente no pós-operatório de catarata diabética, que o paciente usa corticoide, né? E aí o corticoide a gente sabe que é uma medicação hiperglicemiante. Então o paciente ele vai descompensar da diabetes. E aí eu tive uma tutora que ela fazia aferição da fita e uma aferição do Libre no mesmo momento. Então às vezes dá uma diferença de 100 miligramas por decilitro, 100, 150, né? Então, se o tutor entende que é um método diferente, né, que tem essa diferença com o glicosímetro, se ele entende que não é 100%, se é só para um acompanhamento, ok, mas isso tem que ficar muito claro para ele. Sempre que dá diferença, tem um valor ali ou muito baixo ou muito alto no Libre, eu falo, a gente faz fita, vamos ver como é que tá na fita. Nos bastidores aqui, a gente até comentou um pouquinho, né, sobre o Libre, bem brevemente, e vocês comentaram assim, eu gosto, mas dá muito problema, né? Esse é o problema? Ou o problema são outras De leitura outras do coisas? sensor, às vezes ele para de funcionar. Ele para de funcionar do nada. E é caro, né? É um sensor caro. Os clientes compram, para durar 14 dias, às vezes com 3 dias, 7 dias, ele estraga. E é muito recorrente acontecer isso. Tanto é que o próprio laboratório já faz a troca. Eles já dão outros sensor, né, para o cliente. Então, é esse problema. Essa variação a gente não considera problema, porque já é esperada quando a gente entende a questão fisiológica, né? E explica para o tutor, porque senão eles ficam transtornados, acham que o sensor não está funcionando. E aí, só uma dúvida: esse que dá muito mais alto geralmente é o Libre ou é o AcuCheck? Depende do e momento. quem que é o mais verdadeiro? É o glicosímetro. O glicosímetro é o mais fidedigno, que a gente vai pegar aquela glicemia que está ali no sangue no momento. Como o Libre ele é intersticial, então depende do momento. Concorda comigo que após a alimentação, né, a glicemia vai subir mais rápido no sangue, depois ela vai chegar no interstício. Então o cachorro acabou de comer, meia hora depois. Se você for mensurar e comparar com o glicosímetro e o Libre, vai dar uma diferença grande, porque a glicemia do sangue ela vai aumentar primeiro, para depois daquela glicemia chegar lá no interstício igual ela estava 30 minutos ali no sangue, entendeu? Então depende do momento que você vai avaliar, para mais ou para menos, ele dá essa oscilação, né? Mas assim, o importante a gente usa em momentos, igual a Ju comentou, em momentos que é necessário um monitoramento mais de perto, né? Pós-operatório, principalmente no caso da catarata, que a gente sabe que inevitavelmente em algum momento ali a gente vai precisar usar o corticoide, né? Ou, por exemplo, paciente que eu sei que precisa usar o corticoide, seja por um processo de uma pneumonia, doença inflamatória intestinal, inflamatória, eu ia falar isso agora. E aí, judia, toda hora você fica lá furando, bicho e tal. E aí o Libre ajuda nesses casos, né? Pra gente monitorar mais de perto. Ou o tutor que fala, não, eu não quero furar meu cachorro. Aí não consegue, a questão comportamental. Que opta por usar o Libre sempre. Tira um, dá banho no cachorro, põe e põe outro. E aproveitando para falar sobre isso de furar o cachorro, né? Existe um local que vocês preferem? Porque eu já ouvi falar de tantos locais: orelha, coxim, o calo de apoio. Eu amo calo de apoio. Eu amo também. É o melhor. Não fui eu que te ensinei, não? É o melhor. Acho que não, mas é muito bom. Nossa, ele não sente, eu né? sou time calo de apoio, totalmente. Gente, faz a gotinha perfeita. E o bichinho não sente nada. Eu morro de dó, chego na internação, o bicho tá com a orelha todo estourado. Eu falo, gente. E aperta a orelha. Olha, pontinha do rabo é bom, viu? Pontinha do rabo é muito bom. Pra cães mais agressivos. Nossa, ponta do rabo. Nossa, eu acho sensacional. Dá uma raspadinha ali, ó. Você esquenta o rabinho, igual faz por orelha. Faz a gotinha igual no calo de apoio. Ponta de rabo e calo de apoio. O dedo, assim, ó. Eu te ouvi falar? Não, ponta do rabo é ótimo. Eu nunca faço na orelha.
Eu também não. A orelha dá muita dó, né? Não, Porque muito assim, a dó. orelha não vem direito e a pessoa aperta, vai Não, dobrando a orelha, vai fazendo. E é Que nem. geladinho, É. sabe? É vaso constrito, Não, e tem não, gente que não vai tem torcendo a como. orelha como se fosse um pano, sabe? Vai sair assim, dá muita dó. Não, tem dó. Cocker, Dá muita dó. ok, né? Às vezes vem uma gotona Ah, boa, mas grande parte dos cães, a orelha, pra mim, é um dos piores locais. O calo, pra mim, também é o Eu preferido. O rabo eu tenho usado muito, porque eu vejo que eles incomodam menos que o coxim. Apesar de eu gostar muito de fazer no coxim Ai, não também, faço coxinha. os cães não gostam que a gente pega na pata, né? Posso, Aí o rabo. posso dar uma experiência minha de coxim? Ah, Quando eu faço coxim, quando eu fazia, né? Geralmente o sangue ele entrava naquelas entranhas, assim, Sim. nas rachaduras do coxim não adiantava nada. Tinha uma raiva. Ai, calinho de apoio à você vida, tem que gente. fazer nesse coxinho que fica aqui, ó. Ah, Não é É no de Não cima. Ele é no que menos apoia. áspero. parece Mas você óculos faz mais no de antigo. apoio? Você fazia no de apoio? Eu fazia. Meu Deus, gente. Não, aí é mais Manda pro difícil. endócrino, manda pro endócrino, tá Porque vendo? a dobrinha ali já vai direto pro pelo. Quando a gente usa desse dígito aqui, que é esse coxinho que fica suspenso, ele tem uma barriguinha ali. Assim que acaba aquela pele mais queratinosa lá, durinha, tem um espaço que começa a pele comum, vamos dizer, que é bem ali que você fura. Porque aí vem a gota linda, né? E é mais fácil. O de apoio não é bom, não. E, pessoal, deixa eu só fazer um, né, até depois eu queria depois perguntar o prognóstico, né, desses pacientes, mas já falando um pouco brevemente, tá? É, qual que é, o que que a gente, vocês falaram de alguns tipos de insulina, né? E a gente tem alguns tipos dele, a depender, né, de cada tutor, inclusive a gente pode falar para ele fazer um ou outro, porque cada um tem um perfil, mas hoje em dia a gente tem uma que a gente utiliza mais pela confiabilidade, né, e justamente pela curva glicêmica, né, e tudo mais. Me expliquem um pouco sobre esse tratamento, quanto de insulina que a gente aplica, quais são os tipos de insulina, existe isso mesmo ou não? Tô viajando? Tem, geralmente a gente define a insulina que vai ser usada considerando a espécie, né? Geralmente cão usa insulina de ação intermediária e o gato insulina de ação lenta. A insulina de ação rápida, que é a regular, a gente faz uso geralmente nos casos de cetoacidose diabética e aqueles pacientes que não ficam bem compensados com a NPH, às vezes você associa uma insulina de ação rápida. Tem insulina de ação ultralenta, tem insulina de ação ultra rápida também, mas geralmente a rápida, a intermediária e a lenta são as que a gente costuma usar, né? NPH e caninsulin são as mais usadas em cães e a glargina é mais usada em felino, né? A regular, eu nunca tinha ouvido falar de prescrever para casa. Geralmente eu já ouvi falar de fazer na internação, né? Que é a injeção rápida, né? Uhum. Isso. Na internação, que geralmente é casos de cetoacidose diabética, né? E você vê uma tranquilidade realmente para fazer isso? Eu tenho medo assim, de paciente entrar numa hipoglicemia absurda. Não, não. Eu uso. Não vou falar que eu uso bastante, porque eu acho que a limitação principal é realmente o tutor, você conseguir explicar para o tutor, mas eu uso consideravelmente, tá? Porque tem animais que não adianta. A insulina de 12 em 12 horas não vai segurar, Hum. né? E aí, esses pacientes que estão em tratamento, igual doença intestinal inflamatória, paciente que às vezes saiu de uma cirurgia, não está comendo satisfatoriamente, a regular a gente consegue prever mais a ação dela, porque ela vai durar de meia hora a 2 horas. Então, eu consigo ali fazer no meio do dia, um momento que aquele paciente tá com a glicemia muito alta, eu consigo usar a rápida em casa para baixar um pouco, para quando der as 12 horas que ele tem que tomar a insulina intermediária ou a lenta novamente, ele já tá numa glicemia mais estável, né? Assim, pra você ter uma noção. A glicemia a gente quer manter ela ali entre 80 e 250, vamos dizer, um valor aproximado, mas é igual a Ju falou, não vamos apegar tanto ao número, porque isso é muito individual para cada paciente, né? Mas em média é isso. Ao longo do dia, o paciente às vezes alimenta, chega a 450, aí vai caindo, ali chega no meio do dia, vamos supor, chegou a 80, depois começa a subir. Deu 8 horas que aplicou a insulina, já tá subindo de novo, já tá lá, 450, vamos supor, né? E nesses momentos que eu uso a rápida,
porque já está próximo das 12 horas, ainda não deu as 12 horas para poder aplicar a intermediária, né? A NPH, por exemplo, ou a glargina. E eu sei que se eu aumentar mais a dose dessas que são feitas de 12 em 12, muitas vezes o paciente tem hipoglicemia. Então, eu não consigo mais aumentar a dose dela. E, ao mesmo tempo, aquele paciente fica num período do dia com a glicemia alta se eu não usar rápida. Então, é naqueles momentos que eu uso. Mas, assim, eu só indico depois de um tempo que eu vejo que o cliente entendeu e é um cliente muito certinho e consegue fazer direito. Eu não passo para qualquer cliente. Mas eu tenho usado até consideravelmente, sabe? Assim, tem animal, por exemplo, animal que desenvolve anemia hemolítica imunomediada, precisa usar dose altíssima de corticoide. Às vezes eu não vou conseguir, naquele mesmo dia, fazer o reajuste da insulina NPH ou a glargina, e naqueles momentos eu vou usando a rápida para controlar, né? Nossa, Então, os seus estão mais difíceis que os meus. Graças a Deus, os meus estão nessa vibe, não. nossa, eu Eu dificilmente uso a regular. A tenho regular usado. são, assim, bem específicos os momentos. Geralmente, quando faz a cirurgia de catarata, ele já vem com a prescrição do oftalmo, com a regular, né? Porque Uhum. sobe realmente consideravelmente. E nesses pacientes, às vezes, que eu vejo que as glicemias estão ficando muito altas em um determinado momento, eu checo alimentação, eu checo o tipo de seringa, eu checo se a insulina tá viável, porque o mau controle, ele vai muito além da dose da insulina. Então, às vezes, essas questões me pegam um pouquinho também, sabe? Às vezes, a insulina, a seringa que o tutor tá usando é a seringa de 0,5, que a agulha é minúscula, o paciente é com mais gordinho, você acaba fazendo uma aplicação intradérmica, você não faz a Nossa, eu subcutânea. já ia perguntar tudo que esse tem a ver. Isso, a seringa tem muito a ver, Isso a insulina. é muito assim. Por isso que falam que diabetes é chato, porque é muito detalhe. E às vezes eu até peço desculpa ao tutor. Eu falo, olha, me desculpa, pode parecer que eu tô sendo redundante e tudo, mas é que eu preciso te perguntar tudo isso novamente. Você tá lembrando de trocar a insulina com 28 ou 30 dias no máximo? Você pode me mandar uma foto de qual seringa que você tá usando, qual dose? A gente tem que ficar sempre Eu peço para todos, manda foto da seringa, manda foto do volume que você tá Gente, aplicando, manda eu ia foto da sua essa insulina, era eu óbvio da mando seringa, tudo. eu tô viajando aqui. Só que não, que eles erram, que eles mais erram. Não, e as seringas que são fracionadas de uma em uma unidade e as que são fracionadas de duas em duas. É assim, eu já perdi as contas de tutores e médicos veterinários que aplicam, às vezes, 4 unidades achando que estão aplicando 2. Os Porque pacientes. conta o risquinho, não conta, não entende a seringa, Como é né? fracionada. Como que Isso ela é faz fracionada. muita Local diferença. de aplicação é uma coisa que dificilmente ensinam na pós, assim, eu aprendi isso na prática, igual, por exemplo, tutor de um Basset Round, fazia sempre aqui no dorso, muita pele e tal, não absorve do mesmo jeito a insulina. Você tem que sempre indicar fazendo um local que a pele é mais fina, aquele cão que tá com a dermatite e tudo, né? A pele vai ficando mais espessa, não absorve do mesmo jeito. Então, até o local de aplicação interfere na absorção. Eu aprendi que o certo é na costela. É isso ou não? Grade costal, geralmente, eu É o local indico. mais fácil. Aham. Eu falo pro tutor o seguinte: a gente vai palpar a região em que que a pele dele tá, a pele, né? Tá um pouquinho mais fina, onde você consegue puxar melhor e de fato aplicar entre pele e músculo. Eu sempre explico pro tutor: faz o triângulozinho. Fez o triângulozinho, coloca a insulina abaixo da pele, entre pele e músculo, sempre. Sabe outra coisa também que vocês comentando, eu lembrava? Quando eu tava na residência, alguns pacientes de diabetes, eles falavam assim, gente, a insulina não pode ficar na porta da geladeira. Tem que ficar no fundo da O geladeira. que interfere são as oscilações de temperatura, né? Então, você tenta manter ela dentro da caixinha dela. O que eu dou de dica pro tutor? Mantenha dentro da caixinha original, coloca dentro da geladeira e anota a data de abertura. Porque independente da data de validade do fabricante, você precisa trocar a cada 28, 30 dias. Então, quando você tem um paciente que ele não está tendo um bom controle, você precisa checar a seringa, a aplicação, a insulina e se ele não está fazendo um efeito SOMOG, se ele não está em algum momento fazendo uma hipoglicemia
com uma hiperglicemia de rebote. Por isso, a gente não considera só as aferições pontuais. Porque se o paciente se ele tem uma curva de decaimento, se a glicemia cai muito rápido, se ele faz hipoglicemia, ele vai ativar mecanismos contrarregulatórios e ele vai ter uma hiperglicemia de rebote. Então, se você afere no momento que a glicose está muito alta, você não vai saber se ela está muito alta porque anteriormente ele fez uma hipo. Então, a curva glicêmica auxilia a gente nesse momento, para você conseguir entender como é que está comportando a curva daquele paciente. Então, é por isso que é muito do sintoma. Eu tento desapegar ao máximo os tutores dessas questões de valores. Sintoma, tá bebendo muita água? Normalizou? Como é que tá o xixi? Parou de perder peso? O apetite dificilmente muda, né? Ele vai ser polifágico pro resto da vida, mas ingestão de água, volume do xixi e a perda de peso a gente consegue reverter. E aí, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Diabetes, né? Pode existir uma emergência relacionada a isso? E o que é essa emergência? E, assim, às vezes eu falo toda conversa, eu falo, gente, eu preciso perguntar, né? Assim, às vezes eu me sinto a pessoa mais idiota perguntando, mas assim, eu preciso perguntar. Então, assim, olha, o que é uma emergência na diabetes, tá? O que ela é? Qual que é a fisiopatogenia disso? E como que a gente pode controlar isso? Tem a hipoglicemia, né? Muitas das vezes por erro de aplicação, e tem a cetoacidose diabética, que é a evolução do paciente diabético não tratado ou não compensado. Porque o que acontece? Qual é a função da insulina? Trazer a glicose para dentro da célula. Quando você não tem a insulina, você tem quebra de proteína, quebra de gordura, e aquilo faz acúmulo de corpos cetônicos, e aí você tem a cetonemia. A cetoacidose é uma acidose metabólica com o aumento da cetona, e aí nesse caso a gente considera uma emergência porque o paciente está realmente em risco de óbito. Aí a clínica é perda de apetite, o diabético sem apetite é grave. Se um cão diabético, se ele não está comendo, a gente tem que identificar a causa de base. Nessas situações, ele tem vômito, ele tem diarreia, ele tem muita dor abdominal. O paciente diabético não compensado, ele desidrata, né? Então, às vezes, eles chegam hipotensos, eles chegam hipovolêmicos. É a principal emergência que a gente tem considerando diabetes, a cetoacidose diabética. A gente deu uma risadinha aqui, porque assim, muito frequente cetoacidose, sabe? E assim, e é sempre assim, naquele dia que você tá com a agenda mais cheia, que aparece os pacientes. E é uma coisa que não dá pra esperar. Não dá pra esperar. Eu falo pro tutor, se o seu cachorro ficar sem apetite, gente, porque diabetes com tudo que tem pela frente, né? Aí eu sempre oriento, se um dia ele perdeu o apetite, já alguma coisa está errada. Se ele não quiser comer, já entra em contato, leva para atendimento, né? Muitas vezes uma equipe bem preparada já consegue fazer, que ajuda bastante a gente, né? Sim. Fazer esse atendimento inicial, porque às vezes a gente não vai conseguir estar ali naquele momento, né? E entrar com todo o suporte, porque assim, a hipoglicemia acontece muito, é complicado, muitas vezes dependendo da dose incorreta que foi feita de insulina, né? Mas a cetoacidose é muito grave. E se a gente não atuar rápido, a gente perde o paciente em poucas horas, né? Então precisa de saber o que fazer, né? E como fazer, assim, né? Porque senão realmente a gente perde o E paciente. o que seria o que fazer? Aí na cetoacidose faz sentido usar uma insulina intermediária ou de longa ação? Como que Na é? cetoacidose, a gente usa a insulina regular, que é a insulina de ação rápida, mas a insulinoterapia, ela vem depois do suporte. Então, dependendo de como esse paciente tá, você precisa fazer a hidratação, faz a gasometria, ver a parte eletrolítica, que na maioria dos casos está alterada também, então às vezes você precisa fazer reposição eletrolítica, faz a reposição volêmica, né? Avalia se esse paciente tem uma cardiopatia, uma nefropatia, se demanda algum cuidado específico. Você tenta reidratar, claro que a reidratação não é rápida, antes mesmo de começar com a insulina, né? Então, geralmente o que eu indico? Faz a fluido, faz a gaso é indispensável para o diagnóstico, né? Precisa dosar cetona, precisa fazer a gaso, então faz a gaso, hidrata o paciente, reposição eletrolítica se necessário, e a gente entra com a insulina regular, porque é a insulina que vai fazer a eliminação dos corpos cetônicos. Deixa eu te perguntar,
A acetona é o beta-hidroxibutirato? Que ele faz? Isso, é. E aí faz ele na fita? Tem Faz laboratório na também? fita. Faz na fita. É o Freestyle Optionil. É o glicosímetro. O glicosímetro, esse Freestyle Optionil, ele tem a fita de cetona e ele tem a fita de glicose. Cetona em cetonúria, presença de cetona na urina, não é diagnóstico de cetocitose. Isso é importante. E queria perguntar para vocês se existe como realmente, ou se é só história de livro, a gente sentir o hálito urêmico. Sim. É, Sente? Tem. Assim como a diferenciação do hálito, né? perdão, o hálito cetônico e Aham. assim como o hálito urêmico, porque existe, eu e o Vitor, a gente conversa sobre isso, tipo assim, a gente fala sim. assim, gente, não é possível, tem hora que é mito isso aí, porque, Ah, né, em mas o alguns hálito pacientes, urêmico, o hálito sim. cetônico, ele é Em alguns pacientes a perceptível, gente percebe. percebe, É né? bem perceptível. É o cheiro de pamonha? Eu aprendi que era isso. Não. Nossa, Deus não, não, não. não. Mas a Nossa, Esse cheiro. Eu tô. Nossa, A agora eu nunca veterinária mais vou tem- esquecer, Vitor. Sempre que eu vou Você comer uma nunca tinha pamonha, eu vou escutado lembrar. isso? Nossa, você acabou com a minha Eu raça aprendi agora. assim. É cheio de mas pamonha que eu como não tem cheiro. Não, mas é o problema do veterinário. O veterinário, ele bota o nome de comida em Nossa, tudo. você lascou com a minha É vida. Porra. Ai, desculpa. Não, Mas beleza. o difícil, Consegue, não. às vezes, é porque muitas vezes o paciente já chega com aquela halitose, com a boca É porque tem muita podre, coisa aí associada, é né? difícil. Aham. Mas Mistura com tudo. o tempo, mistura, né? É porque a gente tem Soteria cheiro também de, aí cheiro de, complicado. cheiro de parvo, hálito urêmico, hálito Os cetônico, clássicos. né? E aí, assim, Uhum. realmente, às vezes você chega na clínica assim e fala assim, ó, tem algo errado aí, só no ar, só no cheiro. Uhum. Meu nariz não presta, eu não consigo diferenciar essas É, por coisas. isso você É. lascou com a pamonha. Você não tá nem aí. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de diabetes, né, no controle dela também, falando de, por exemplo, essa periodontite avançada, de um paciente que não é castrado, isso é importante realmente? Quando vocês pegam um paciente diabético, ele realmente tem que castrar, tem que fazer tratamento periodontal, É como que é isso? extremamente importante. Muito. E é uma coisa que às vezes eu fico batendo na tecla, porque é muito comum o paciente normalmente já tem uma certa idade quando desenvolve a diabetes e já chega com aquela boca podre, né? E aí, assim que a gente consegue estabilizar a diabetes, eu já falo pro tutor, precisamos cuidar dessa boca, fazer um tratamento periodontal, porque é fonte de infecção e inflamação. E esses dois fatores vão impactar drasticamente no controle da glicemia. E eu tenho uma pergunta: estabiliza para operar ou opera para Ah, eu estabilizar? sabia que ia chegar esse momento. Eu sabia. Então me responde, Olha, eu vou te Juliana. falar. Eu só falo assim, não vai estabilizar se não operar. Entendeu? Não vai Inclusive, estar eu estabilizando acho que eu se não peguei. operar. Eu peguei um paciente seu, acho que tem que, acho que um mês mais ou menos, que ela tava, tenho quase certeza que é seu. Tava descompensado bastante, sabe? Da parte da diabetes, né? E aí ela tinha algumas neoplasias mamárias, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, Ela eu- mesma. ela, não é? Ela E aí ela mesma. chegou assim, Bruno, já estão Sim. falando que a doutora Juliana vai brigar com você por um momento. Eu falei assim, não, não vou brigar nada, porque eu acho que ela vai falar o quê? Pra eu castrar esse paciente agora, não é ela? Justamente falei, eu não vou brigar, eu já sei dessa briga, eu já sei o que eu tenho que fazer, A né? fêmea não castrada, os tumores É. mamários, a doença periodontal, a Altera. dislipidemia, tudo A isso única coisa que, a única coisa que eu falei desse Infecção paciente foi, urinária. volta com a Ju só pra ver. Ela não tinha passado comigo ainda. Não? Não tinha passado Então. comigo ainda, Eu não. falei, ó, passa só pra eu ver o que tá É uma que tem uma acontecendo. ferida no abdômen. Exatamente. Falei, Exatamente. pra ver o que tá Ferida, então, aí não vai acontecendo. estabilizar mesmo. E aí depois você vem, mas assim, eu não vai mudar a conduta, Ciro. Não vai mudar o fato dela ter que operar. Ela já veio com essa Mas história você já. Eu falei sabe assim, não, que mas eu quase sei, não é fechou, pra. ela voltou com você? Depois que ela passou comigo, eu fiz alguns ajustes da insulina dela e o foi isso. manejo alimentar principalmente, que era Uhum. bastante equivocado. Então eu fiz esses ajustes e a ferida dela tá quase fechada. Muda também. Melhorou né? muito, porque a própria hiperglicemia ela também gera uma inflamação. Lógico. Então é uma coisa atrapalhando a outra, entendeu? Agora, da castração é um caos, porque aí o anestesista não quer operar, tem o mito do comprometimento da cicatrização, isso não existe em cão, né? Então, tem fêmeas que são diabéticas, que fazem mastectomia total unilateral e cicatrizam
super bem. Ela perguntou até sobre o tempo de cicatrização. Falou assim: olha, dificilmente vai interferir muito. O paciente tem que ter, assim, nossa, uma diabetes, uma alteração Não. Eu vejo absurda, mas. muito mais dificuldade na cicatrização no hipercortisolismo. Que é aquela pele fina, né? Aquilo lá realmente às vezes Com atrapalha. certeza. Agora, Com certeza. diabetes. Mas essa história aí, faço eu já falei assim, já não, essa história não você. cai não, eu já sei já que a gente não vai interferir em nada na cirurgia. Muitas vezes a boca Eu acho que tem cirurgião que nega, né? vai controlando, né? Mas a castração não tem como, gente. Quando não castra, Eu tenho muito mais medo da hipo do que da hiper, gente. A hiperglicemia, você dá um jeitinho ali, insulina regular, tranquilinho, monitora. Agora, a hipo não. A hipo coloca o paciente em risco realmente de óbito. A hiperglicemia é a longo prazo. Claro que, né? Você não vai deixar o paciente hiperglicêmico, mas a urgência, a emergência na hiper é a longo prazo, não é igual a hipo. Falando disso, eu até queria fazer uma pergunta para vocês. O exame de urina no acompanhamento da diabetes, ele é importante? Só para, assim, no meu caso eu faço para identificar processos infecciosos. Porque a cistite, a infecção. Acontece muito. Olha, é recorrente. eu não vejo muito, não. Mas quando o paciente tem cistite, ele descompensa da diabetes. Inclusive no consenso da Glicose, né? no consenso de trato urinário que ele fala lá, e ele classifica, né, cistite recorrente, cistite esporádica e a bacteriúria subclínica. Ele fala que um dos poucos casos que usa antibiótico na bacteriúria subclínica é um paciente diabético desestabilizado. Porque ele descompensa mesmo. Eu acho que é bastante quando comparado com um paciente que não é diabético, né? Gato tem muito? Não. Minha rotina de gato diabético não é alta. Fala cistite bacteriana em gato diabético, é isso, Repercussão né? da descompensação. Até que não, assim, a cistite não é muito comum, porque a densidade urinária do gato, ela é Cistite maior. bacteriana em gato não é comum, na verdade. Né? A bacteriana já não é. É bem menos comum. Mas aí, quando eles é um doente renal e diabético, aí fica mais frequente. Mas, por exemplo, em cães, eu gosto sempre de pedir aquele atendimento inicial, né? Pra gente saber de onde que a gente tá partindo, mesmo que não tenha cistite ali no ultrassom nem nada. Eu gosto de pedir urinálise e cultura. Porque às vezes tem uma bactéria ali que é a bacteriúria assintomática, né? Que já tá ali. Muitas vezes, quando a gente pega aquele paciente pela primeira vez, eu não vou entrando com antibiótico, eu gosto de ir monitorando, né? E aí, nos check-ups ali de 6 em 6 meses do diabético, eu gosto de estar sempre realizando uma cultura para monitoramento, mesmo que o paciente não tenha nada. E tem outros parâmetros que são importantes também, né? Densidade, proteína, tudo isso. Só mais uma pergunta. Quando o paciente está tratando para diabetes, está compensado, a glicosúria zera? Sim, eu vejo. Eu vejo que não tem mais presença. A glicosúria acontece quando ultrapassa a taxa de filtrado glomerular. Então, quando você mantém uma média muito alta de glicemia. Então, geralmente, no paciente descompensado, você vê glicosúria. Tá. Uma última pergunta que eu acho muito interessante. É a parte Não vai ser a última, Vitor. Não vai ser a última. Pode Não, vai ser, tá tudo bem. A insulina, você estava falando sobre a dosagem dela. Eu achei muito novidade para mim, porque eu não sabia da dosagem dela nesses casos de diabetes. Que eu tinha ouvido falar para insulinoma, né? Mas no caso de diabetes, ela tem uma importância, assim, por exemplo, os pacientes que vocês atendem com diabetes, vocês costumam dosar com frequência? Não, aí não dosa. Não, a gente faz a insulina para aquele paciente que a gente ainda não está diabético. Não está diabético. Suspeita da possibilidade de ser diabético. Já está vendo que está acontecendo resistência insulínica. Então, paciente obeso, o paciente que já tem, por exemplo, o hipercortisolismo, e aí eu quero ver se ele está caminhando para se tornar diabético, né? Então, é mais nesses casos assim, sabe? Aquele paciente inflamado, muito inflamado. Aí eu faço a dosagem mais pela obesidade em si. Deixa eu só fazer a última. Não é possível. Não é possível. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Qual que é o nome do consenso? Qual que é o consenso que você recomendou? É o consenso de antibiótico terapia do trato urinário. Tem o consenso de tratamento de diabetes também, de 2018, viu, gente? Lá tem todo o passo a passo, até de ajuste de dose de insulina. Gente, eu acho também assim, saiu agora de gato esse ano, né? Tem de inibidor de Eu acho assim, gente, consenso beleza, você não lê nada.
Mas consenso é obrigatório. Lê todos os consensos. Não sei, os veterinários É têm o que ler mínimo, todos. né? É o mínimo do mínimo. Com Leia os certeza. consensos. Eu falo isso muito. Base Aham. pra tudo, O de diabetes é praticamente. bem antiguinho, né? Mas ele tem todo o passo a passo. Basicamente, quase nada mudou. Claro que a gente precisa individualizar o paciente, né? Mas tem as diretrizes. Por que o gato precisa da glargina? A glargina é a Lantus? É, a Insulina glargina de é a ação Lantus. lenta. Porque o gato come pouco, várias vezes ao dia. O gato não vai comer de 12 em 12. Se bem que eu tive uma paciente felina que ela tinha que comer de 12 em 12. É muito comportamental, porque né? ela não tinha Depende do limite, felino. assim. Ela era igual um cachorro pra comer. E a tutora tinha outros gatos, então não dava pra deixar a comida disponível, porque senão ela comia tudo que tinha pela frente. Mas dificilmente, mesmo o gato diabético, ele vai comer muito de uma vez. Então, como o gato já é fisiológico, né? É comportamental, ele vai comer pouco, várias vezes ao dia. A glargina é uma insulina que vai atuar pouco, várias vezes ao dia. Então, ela vai manter aquela glicemia mais Ela não tem um estável. pico de ação, entendeu? E a questão é justamente por isso. É porque quando o paciente vem com o diagnóstico de diabetes, a gente precisa considerar o manejo alimentar. O cão, na maioria dos casos, ele come de 12 em 12 horas. Só que eu recebo também, frequentemente, pacientes que são acostumados a comer 3 vezes ao dia. Ele tem 12 anos de idade, ele sempre comeu 3 vezes ao dia. Então, às vezes, a gente precisa adequar a realidade daquele paciente. Né? Isso, então fica disponível. Ele não tem horário específico para comer, então às vezes você precisa instituir uma nova rotina. O gato é mais difícil você instituir uma nova rotina. Então a gente tem, até porque se você muda a rotina, gera estresse e caos, né? Destrui gato. Isso, obstruído. Trata diabetes, mas está obstruído. Então, às vezes, a escolha da glargina, da Lantus pro gato é por isso, porque é uma insulina de ação lenta, não tem um pico de ação para se adequar ao comportamento do gato de ter alimentação livre. Se o Victor não tiver uma última pergunta, eu queria, na verdade, perguntar para vocês uma última pergunta para a gente finalizar. Mas hoje em dia, né, se você pudesse colocar aqui uma frase ou um comentário, uma dica para o veterinário geral, o que você falaria para ele fazer ou não fazer para encaminhar para vocês ou não encaminhar para vocês? Existe uma, vou dar um exemplo, na oncologia, eu falo, evita passar prednisolona antes da consulta, porque isso pode interferir em algumas coisas. Na endocrinologia, mais específico na diabetes, existe algo que vocês podem colocar como uma recomendação para esse veterinário generalista? Faça a glicemia laboratorial, por favor. E com jejum. Não adianta a glicemia do glicosímetro. Até hematócrito influencia. Se você tem baixo hematócrito, alto hematócrito influencia no valor da glicemia no glicosímetro. Então, pessoal, é pelo tubinho cinza, tá? Com citrato, tá bem? Importante, tá bom? Então pega floreto. Não, é floreto, tá? Pega Citrato é o citrato. azulzinho. Citrato vai ser coagulograma, vai virar. Mas com floreto, tá? Manda pra análise, porque essa análise que é importante, Coleta tá? em jejum. E faz também o lipidograma, já que a gente já tá aqui. Faz colesterol, triglicérides e glicemia. Isso é faz muito parte da importante. triagem do paciente. Pressão? Nossa, por favor, né? Quantos eu atendo que eu vou fazer? Vou aferir a pressão. O cachorro tem 15 anos, o doutor fala que nunca foi aferida. Assim, eu acho que aí já é pedir demais. Porque pra pessoa falar pra pessoa ter um Doppler já é exigir. Gente, aferir glicemia não é difícil, né? Você pede o tubinho, o laboratório te manda. E outra, cria a rotina de ter o glicosímetro no seu Faz uma triagem que seja, consultório. né? Tá alterado, faz a contraprova. Faz glicemia de todo mundo. Coletou o sangue, aquela gotinha que fica ali, ó, na seringa por último. Eu faço glicemia de todo mundo. Eu nem cobro. Até porque já tá incluso no preço da minha só através disso que a gente consegue identificar o insulinoma. Dificilmente você vê manifestação clínica de insulinoma. São nessas triagens aí que você Vocês consegue veem muito identificar. insulinoma? Olha, eu acho que parece que é de fase, parece que é sazonal, sabe? Tem hora que vem uma renca e some. Não é Aí vem mais uma renca, mas eu tenho. Quanto dizem. Eu tenho um Subdiagnosticado, bocadinho. né? Então, pessoal, eu acho que queria muito poder falar para minha área, queria muito conversar com vocês sobre insulinoma, eu me posso aqui, na verdade, tá bom? Mas assim, né, infelizmente a gente não tem todo o tempo. Então, Vitor, você quer perguntar mais uma última pergunta? A última. Pela 50ª A vez. última. Existe tratamento oral para diabetes? Nossa, mas você joga essa bomba no final. Tem tanta coisa pra falar. Tem os inibidores de SGLT2,
Tem indicação de bula para felino, tá? É uma medicação que ela vai atuar inibindo a reabsorção de glicose nos túbulos, né, renais. E aí é preciso muito cuidado. Por quê? Porque esse paciente ele pode desenvolver cetoacidose normoglicêmica, né? Então, é um paciente que você precisa dosar cetona. Então, tem a indicação, só que você precisa triar o paciente, o tutor e deixar muito clara a necessidade de monitoração. É muito recente, né? Tá começando agora, Tem mas pouco tem oral, sim. tempo que chegou, assim, eu acho que a gente vai perdendo medo aos poucos, porque é aquela coisa, se fosse o paciente que fizesse internado, era mais tranquilo. Só que muitas vezes o tutor não quer internar o paciente. Então você tem que selecionar muito bem qual tutor que você vai indicar, porque às vezes ele não vai seguir as recomendações e aí o paciente pode entrar em cetoacidose. Obrigatoriamente você precisa dosar cetona, mas é uma opção, uma alternativa de tratamento oral e os gatos, eles, a gente pode suspender a insulina, né? Então, assim... O nome do medicamento seria aquela metformina? Não. Não, Não, é Outra coisa. não, é outro, tem nada a ver com a metformina, é outra coisa. metformina, Esqueci o nome inclusive, agora. dapaglifosina. Isso, É a isso. dapaglifosina. Nome, nome dela. O nome Isso, do do princípio medicamento é ativo. dapaglifosina. Isso, Ah, do legal. princípio ativo. É. Mas tem, olha que beleza. Tem mais alguma que vocês queriam comentar? A gente não falou de. Não, quero comentar tudo, pelo amor de Deus. Não, tá bom, a gente já deu, né? Já falamos muito. Quero comentar mais uma coisa. Posso comentar? Olha, Olha pra aquela câmera ali, ó. Olha pra aquela câmera, aponta pra câmera ali e fala assim: olha, não faça isso. Tô brincando. Eu quero sobre castração, que a gente tá falando tanto de obesidade, né? Gente, vamos ter mais responsabilidade com os pacientes que a gente castra, porque eu fico vendo um monte de veterinário vendendo castração e sequer faz a orientação para o tutor sobre a quantidade de alimentação. Eu vejo que se a gente tem um cuidado de orientar o tutor naquele momento, naquela consulta para a castração, de já indicar que aquele paciente vai precisar mudar a alimentação, muitas vezes, que vai ter que ter um controle da quantidade, né? Porque quantos pacientes você vê, castrou, 6 meses depois o bicho saiu de score 5 para 7. Por quê? Porque o tutor muitas vezes não foi orientado e criou-se esse mito de que castração engorda. Não engorda se você fizer a orientação direitinho. E o veterinário só quer vender, muitas vezes, cirurgia, ganhar dinheiro e não tira o tempo para orientar, falar a quantidade. Você vai dar tantos gramas de ração para o seu paciente. Então, a gente tem que começar desde cedo, a orientar o paciente, desde ali, né, que ele é jovem, orientar o cliente para que ele não dê excesso de alimento e aquele o paciente não Inclusive, se torna obeso. existe consenso já de castração. Então, né, leia o consenso, né? Outro, né? Também. Esse quesito aí também, que agora mudou totalmente, gente, as orientações. Dá uma olhada. E existe também a avaliação do score corporal, né? Ninguém Existe. faz avaliação do score corporal. Você é Não é considerado só o quinto não é parâmetro só vital. uma, né? Existem várias, mas eu acho que hoje é mais indicado, né? De 0 a 9, né? Tem umas indicações Isso. importantes aí, realmente. E que são fundamentais, inclusive, para passar para encaminhar para o endócrino. Isso pode Até para ajudar. você colocar tá o bem? tamanhozinho do adrenal lá no ultrassom. Você não considera Exatamente. peso, você considera score, você considera porte, né? Realmente. Isso faz diferença. Então, pessoal, eu queria de verdade agradecer. Na verdade, a gente tem o bate-bola jogo rápido do Vitor. Que é isso? Isso é legal. Eu vou perguntar, né? E vocês vão me responder, né? Naquela primeira palavra que vier na mente de vocês. O nome de um cachorro? Marina, vou começar na Marina. Eu, Astor. Samantha. Samantha? É o seu? O de É vocês? o meu. Não, veio esse nome. Ah, tá. Que louca! Adorei, aham. Cão ou gato? Gato. Cão. Eu, hein? Uma raça. Ai, Dash. Ai, tô te passando, né? Pode Desculpa. falar. Pastor alemão. Ai, eu sou Dash. Dash Hound, amo de eu achei que paixão. você falava minhas de gato. salsichas. Ah, mas
Eu vejo a Mari, eu só penso em gato, Mari. Não tem jeito. É porque raça de gato é Sphinx, né? Apesar de eu ter uma Maine Coon, não indico. Eles são chatos, não deixa a gente apertar eles. Um filme, Marina. Nossa! Fala. Ai, sei lá. Não vejo filme, não, gente. Nossa, tem nem. tempo. O Mistério da Libélula. Muito bom. Muito bom. Nossa, esse é bem Que antigo, né? legal. É, Vou procurar, não sei. Tem vários que a minha psicóloga indicou, não assisti nenhum. Tem nenhum da infância que você lembra? Lagoa Ai, Rei Leão. Rei Leão. Legal. Muito bom. Uma música. Vamos ver. Nossa, pode ser um funk pesadão. Pode. Funk pesadão. Impostor, Catriel e Paco Amoroso. Meu Deus, Ó, não sei nem não, que é esse isso. também não. Banda Argentina. Ah, Ai, Muito sei bom. lá, fiquei Mari- nervosa. Marina Nem é tão sei mais diferente, né? agora. Pois é. Eu Qual foi? sei. Qual que é a última música que você ouviu no seu carro? Você veio pra cá ouvindo música, não é possível. Ai, Foi eu o quê? tenho que olhar no meu Spotify, porque eu nem lembro. sertanejo. Não. Nem tem nenhum artista Quase que você é nunca fã. ouço sertanejo mais. Hoje eu ouvi bastante Kid de Abelha. Aí, ó. Ótimo. Sim, gosto. Se vocês não fossem veterinárias, qual a área que vocês escolheriam? Qual profissão? Ai, eu faria psicologia. Ou educação física. Hum. Psicologia seria uma outra área que eu penso. Inclusive, fiz umas matérias. Acho que isso. Mas não me vejo. Perfeito. Realmente. Um jogo? Handball. Rugby. Um jogo sem ser de esporte. Tabuleiro? Eu quero que ela fala. Eu só quero que ela fala. Dungeons and Dragons. Nossa, Eu nem acho sei. incrível. Gente, não sei se vocês conhecem, gente. Dungeons and Dungeons Dragons. Dragons, D&D, né? É aquele jogo que é uma história, né? Junto, né? E eu acho incrível que a Marina joga isso. De verdade. Porque É tipo um videogame? é tipo um videogame na vida real. Tipo, entendeu? Deus, Eu Maria, acho é muito incrível porque louco pra mim. as pessoas não têm coragem de falar. E a Marina, ela fala assim, meio, eu jogo mesmo. Gente, eu jogo com medida aqui. Mas muito legal. Ainda bem que ela tá cometida, que se a gente sair daqui 10 horas da noite. É, Bom, gente, eu queria agradecer então a participação de vocês, dizer que foi muito enriquecedor. Assim, foi muito. Aprendi coisa demais hoje, de verdade, né? Que E ótimo. eu acho que assim, pro nosso ouvinte também foi ótimo. Então, eu queria agradecer Juliana, Marina, tiraram o tempo de vocês para estar aqui, né? Muito obrigada. E eu agradeço de verdade. E aí, né, além de agradecer, obviamente, né, vou passar a voz para vocês. Falem onde a gente acha vocês nos Instagrams, mas também às vezes para uma consulta, para marcar, né, para quiser passar o telefone, não sei, podem ficar à vontade. Beleza, gente? Muito obrigado. Enquanto vocês vão falando ali, só vou preparar as coisas ali, mas podem finalizar aí, tá com vocês. tá joia. Bom, gente, eu não sou uma pessoa muito antenada, não. Meu Instagram não costumo postar muito, mas é fácil. Vete Marina, né? Aí você fica bem. Consegui esse nome, não sei como. Pra vocês verem tanto que eu sou velha. Vete Marina. Lá tem o meu WhatsApp, fica mais fácil de já entrar. Nossa, me deu branco do meu Instagram. Ju Veiga. Não, é Juliana Veiga vet.endócrino. Vou Gente, ver. que loucura. Fala o telefone. Não, peraí, eu vou ver aqui, ó. Juliana. Juliana Veiga vet.endócrino. Juliana Juliana Veiga vet.endócrino. Veiga vet.endócrino. Isso. Exatamente. Deixa eu Lá ver. também tem meu contato, só mandar mensagem. 2.180 seguidores, pessoal. Vamos chegar às 10 mil agora. Muito É, bom. obrigada, gente, adorei. Eu tava bem nervosa achando que eu ia fazer um vestibular aqui. Foi muito bom. Não, esses meninos. Muito bacana.